Eu acho que você já percebeu que alguns versículos bíblicos começam com letra minúscula. E essa é uma curiosidade interessante e vai até te ajudar na sua leitura e o eventual estudo daquele versículo. Você já deve saber, ou pelo menos imagina, que a Bíblia não foi escrita no formato que ela tem hoje. Posição dos livros e a classificação deles em capítulos e em versículos. E ela surgiu por uma necessidade extremamente didática. Por exemplo, imagina um professor de teologia que resolve fazer o estudo de um salmo qualquer. E aí o aluno tem dificuldade em localizar esse salmo na Bíblia dele, ou em fazer exatamente a citação, porque tudo escrito sem essa classificação. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, você pode acompanhar depois esse estudo. De qualquer forma, várias propostas de classificação foram lançadas e até que se chegou ao consenso dessa que nós utilizamos hoje em todas as Bíblias. Mas qual que é a questão? Na hora de traduzir, os tradutores têm dificuldade de encerrar o pensamento, porque às vezes a divisão do versículo foi feita em um ponto em que o autor não havia terminado a sua linha de raciocínio. Então, o que os tradutores fazem então? Deixa o versículo começando com letra minúscula, para que você saiba que ali houve uma quebra no pensamento, mas que não finaliza a sentença ou a frase inteira. Vamos a alguns exemplos agora, olha só. Veja aqui, por exemplo, Efésios capítulo 1, e logo no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu estou acompanhando aqui a tradução da Almeida Revista e Corrigida. Olha o versículo 2, começa minúsculo. A vós, graça e paz da parte de Deus. No versículo 3, já consegue começar o pensamento aqui a partir dele, sem quebrar o raciocínio. Mas veja que no 2 já não dá. Olha como é que começa o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Só que o raciocínio está quebrado aqui. Então o tradutor começa com letra minúscula. Bendito, começando o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Observa isso, quando eu começo a leitura aqui, não faz muito sentido. Quando eu retomo do versículo anterior, agora faz mais sentido. Outro exemplo, eu peguei Efésios 1, gente, porque é a maior sentença do Novo Testamento, é justamente Efésios capítulo 1. A gente imagina que Paulo começou a escrever empolgado e ele praticamente não fez nenhuma estrofe aqui ou um parágrafo, tá? Mas os versículos 7 e 8 é bem interessante. Olha se eu começar a ler do versículo 8. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria. Mas se eu ler do 7, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria. E olha só a sequência de versículos com letra minúscula, deixando a entender aqui que não pode haver uma quebra no raciocínio do autor. Então mantém os versículos em letra minúscula. É bem interessante ver isso e a partir de agora comece a observar esses versículos e a minha sugestão é que sempre que você encontrar um versículo com letra minúscula, volte e leia o versículo anterior para que você possa compreender melhor o que é que o autor quis te dizer. Então, é isso. Foi uma dica rápida. Acompanhe os demais vídeos do canal Café e Teologia. Que Deus te abençoe muito.